Hoje eu vou te contar uma história linda e transformadora. Vem comigo que ela vai tocar lá no fundo do seu coração. É a história do caixeiro viajante. Um jovem rapaz que ganhou um burrinho do pai dele e alguns trocados. E com isso ele virou e falou assim: eu vou viver a minha vida de cidade em cidade. O que uma cidade produzir eu compro para vender na outra. O que a outra produzir eu compro para vender na outra. E assim foi. E assim ele seguiu, comprando, vendendo, até que ele conseguiu juntar posses para comprar uma carroça. Mas ele não comprou qualquer carroça. Ele comprou a carroça que ele sempre quis, que era uma carroça que a parte de trás era coberta, era tudo fechadinha, que ele conseguia guardar toda a mercadoria dentro dela, conseguia dormir nela durante a noite, e que quando ele chegasse numa cidade nova, ele poderia abrir a carroça e expor tudo que ele vendia. E foi indo, ele foi comprando e foi vendendo e foi crescendo e foi vivendo muitas experiências, passando por muitas situações boas, não tão boas. Mas ele acabou adquirindo tantas coisas que ele acabou ocupando até o espaço que ele dormia. Mas ele não se incomodou. Ele voltou a dormir no banco da praça, como ele dormia antigamente. E foi comprando, e foi vendendo, e foi indo de cidade em cidade. E essa carroça estava tão pesada, com tanta coisa. E ele seguia. Até que um dia, ele chegou numa cidade que ele sempre vinha, que ele conhecia muita gente. E quando ele estava prestes a partir, um dia antes dele partir, o burro dele adoeceu e morreu. Ele ficou imensamente triste, se despediu do burro e voltou para a praça. Só tinha a carroça. Ele não tinha mais aquele que ajudava ele a carregar a carga dele. E ele ficou desolado, ele não sabia fazer outra coisa da vida. Ele andava de um lado para o outro na praça, de um lado para o outro na praça. E uma pessoa, um senhor, um sitiante, que conhecia ele há muitos anos, falou: caixeiro, o que te aconteceu? Por que você anda de um lado para o outro sem parar? Aí ele contou que o velho companheiro dele não estava mais ali e que a vida dele era ir de cidade em cidade, e que ele não tinha como ir, porque o burro era o meio de transporte dele. Então, esse senhor, por admirar muito o caixeiro, por conhecer há muitos anos o caixeiro, falou: eu tenho vários cavalos, eu vou te dar um cavalo. O caixeiro ficou imensamente grato, buscou o cavalo, colocou a carrocinha dele no cavalo e no outro dia, bem cedo, partiu. Pouco tinha se andado já e o cavalo cansou. O caixeiro deu água, deu alimento, deu sombra. O cavalo descansou e eles seguiram. Mais lá na frente, novamente. Só que daí o caixeiro viu que o cavalo não tinha mais forças para seguir naquele dia. E ali já eles repousaram. No outro dia, quando o cavalo se levantou, que sentiu o peso, o cavalo já sentou. O cavalo não aguentou a carga. O caixeiro então se viu desesperado. Ergueu as mãos para o céu e pediu: meu Deus, me ajude, me dê uma luz. O que eu vou fazer? Eu estou nesse lugar, no meio do nada, sozinho. Eu não tenho como ir para nenhum lugar. O meu cavalo, meu burro morreu, o meu cavalo não está aguentando. E aí ele escutou uma voz. E essa voz falava: você precisa limpar a carroça. Você precisa tirar o que não te serve mais de dentro dela. Você precisa desocupar os espaços. E o caixeiro falou: nossa, que estranho. Quem está falando comigo? Mas ele olhou e falou: eu nunca mais limpei essa carroça. Quantas vezes as pessoas chegaram para comprar alguma coisa, eu sabia que eu tinha, mas a hora que eu olhava, que eu tinha que revirar aquilo, eu nem queria mais procurar. Eu não queria mexer em algumas coisas ali de dentro. Então ele foi lá pro fundo, abriu e começou a tirar. Começou a esvaziar.
tinha alguns momentos que ele se sentia incomodado, porque ele não queria mexer. Ele falava assim, não, deixa isso pra lá, é melhor pra depois. Mas ele não tinha o depois, ele não tinha mais o que fazer. Ele tinha que arrumar uma maneira dele sair dali. E a maneira dele sair dali era esvaziando essa carroça. Então ele tirou tudo de dentro, limpou a carroça. E quando ele olhou para trás, que ele foi ver o que ele podia colocar ali dentro de novo, ele viu que tinha coisas lá que ele nem lembrava. Que tinha coisas lá que ele queria esquecer, mas que estavam lá, que ele estava carregando, que estava fazendo peso para ele. Que tinham coisas que era difícil para ele ter tirado de dentro, mas que ele conseguiu tirar. E que ele só voltaria a carregar se ele quisesse. Então ele pegou o que ele achava que era necessário para ele, colocou, pediu para o cavalo se levantar, o cavalo se levantou e eles seguiram, deixando uma grande carga para trás. Moral da história. Vamos fazer uma faxina interna aí dentro. Cargas desnecessárias só sobrecarregam o nosso caminho. Ninguém aguenta por muito tempo. Só vai pesando, só vai te magoando, só vai te ferindo. Mas a gente se apega à dor, porque é mais fácil do que ter que revirar, ter que mexer, ter que olhar, ter que lidar com aquilo. Decida parar de sentir. Decida limpar a sua carroça e seguir em frente. Cargas desnecessárias só atrapalham o nosso caminho. E tenha mais amor por você. Só você pode fazer por você.